Oiê, vamos falar de Deus lhe pague? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder ter um olhar um pouco mais literário e também a gente entender um pouco mais da obra de Chico Buarque, eu vou fazer aqui uma análise literária a respeito da canção, também do contexto histórico, a gente vai ler a letra e entender algumas perguntas possíveis a respeito da música e da canção Deus lhe pague, do Chico Buarque, do álbum Construção de 1971. Assim como também já falei em um outro vídeo, quando eu estava explicando sobre o álbum Construção, a gente tem Deus lhe pague como uma canção inicial do álbum chamado Construção, que também tem uma música com o mesmo nome dentro desse álbum. Por incrível que pareça, é uma canção que ela é até um pouco extensa e ela traz um ar um pouco mais sombrio do que as outras canções, apesar de a gente ter o estilo de MPB e samba ao longo de todo o álbum. Ela possui seus 3 minutos e 19 segundos e foi composta pelo próprio Chico Buarque. Isso é importante porque a gente vai perceber que depois em outras canções que são um pouco mais complexas, ou elas têm um ar um pouco diferente de até mesmo de Deus lhe pague, Cotidiano e de mim, ou até mesmo que a gente vai ter de Construção, a gente vai ver que outras músicas um pouco mais positivas e mais poéticas têm um dedinho de alguns outros escritores. O que eu tô querendo dizer é não que o Chico Buarque ele tem uma visão um pouco negativa da vida, ou que ele é muito melancólico, mas é inevitável que nos primeiros anos do Chico Buarque a gente tenha uma pegada um pouco mais melancólica, mas principalmente um sentimento que vai permear toda essa canção, que é o da revolta. Então a gente vai perceber que uma das partes importantes dessa canção é inicialmente o sentimento de revolta, mas depois também o uso da religiosidade como forma de crítica. Então, para a gente poder entender um pouco mais da canção, eu vou fazer aqui a leitura do que temos da letra que temos da canção Deus lhe pague. Por esse pão para comer, por esse pão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol para aplaudir, um crime para comentar e um samba para distrair. Deus lhe pague. Por essa praia, essa saia pelas mulheres daqui, o amor mal feito depressa fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, missa e gibi, Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague. Por mais um dia, agonia para suportar e assistir, pelo rangido dos dentes, pela cidade a zunir, e pelo grito demente que nos ajuda a fugir, Deus lhe pague. Pela mulher carpinteira, para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras, a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira, que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. Então, apesar de você ir percebendo que aqui dentro dessa canção eu falei pra você que tem essa parte da revolta e do uso da religiosidade, eu acho que uma das partes que mais se destaca do Chico Buarque é realmente essa ambiguidade, essa mistura do que temos da letra com querer dizer alguma coisa e na verdade esconder por outras palavras. Então é por isso que a gente tem um elemento muito importante aqui chamado de ironia. Então a ironia é quando a gente tem alguma coisa que ela é dita, alguma coisa que ela acontece, sendo que você não espera que ela acontece. Inicialmente a gente tem a parte do que podemos ver já do início da canção, que é Deus lhe pague. Deus lhe pague é realmente uma expressão que temos do cotidiano brasileiro, que se a gente for parar pra pensar, a gente não tem realmente uma ideia de onde que se surgiu de fato essa expressão, mas eu acho essa expressão muito contundente do que a gente tem, por exemplo, de literariamente se falando. A primeira coisa é que Deus lhe pague tem três sílabas poéticas, e significa que a gente tem Deus lhe pague. Apesar de a gente ter 4 separações de sílabas, quando a gente vai falar de sílabas poéticas, a gente sempre para na última sílaba tônica. Então, a gente vai contar o pá e o gui a gente vai ignorar na construção. É como se a gente tivesse mais ou menos a Santíssima Trindade sendo colocada para a gente poder ter. Outra coisa que a gente vai ter é que a gente vai ter essa construção de repetição de Deus lhe pague no final de cada um dos versos, como se fosse uma forma de a gente poder ir agradecendo. A ironia também é uma outra construção muito engraçada, porque se a gente vai ver na Inglaterra, existe uma construção de frase chamada Bless Your Heart, que é como se fosse abençoe seu coração. O que é engraçado é que essa frase, apesar dela ser muito bonita, é uma forma dos ingleses de falar para uma pessoa e catar coquinho, ou seja, a pessoa está sendo amaldiçoada. Mas ela fala essa frase para não dizer realmente um palavrão. Mas é daí que surge a ironia, que é dizer justamente da pessoa de uma frase, ela vem quando você não espera ela ser dita. Uma outra coisa também que é interessante da gente perceber essa letra, essa gradação que a gente vai tendo desse aumento do que vai acontecendo como a gente tem de coisas negativas dentro dessa vida. Se inicialmente a gente tem de falar tanto de poder ter nascido, quanto de poder ter o pão para poder comer, a gente pensa que isso são coisas relativamente que a gente pode até pensar. Bom, tá, até aí beleza, a gente pode realmente agradecer isso. Mas a gente tem o prazer de chorar, o futebol e o bar.
Se a gente vai analisar isso pelo cotidiano, a gente vai ver que essas são formas que a gente tem realmente da gente poder esquecer das desgraças da vida. Tantas pessoas que bebem justamente para a gente poder esquecer o dia, ou tantas pessoas que temos para a gente poder, que fazem com que seguem o futebol, e o futebol é praticamente uma segunda vida, para não focar nos focos da vida do que a gente tem do cotidiano, é também muito comum. Só que a gente vai descendo e vai piorando. Tanto que a gente tem pela fumaça que a gente tem que tossir, pelos andames que a gente tem que cair, ou seja, denunciando essa situação que a gente tem de segurança do trabalho, muito precária no começo do que a gente tem do ato institucional, mas também que a gente tem ao longo de toda a ditadura militar. E por fim que a gente tem também essa agonia, o rangido de dentes, o grito demente e por fim essa morte. Se a gente for analisar o que temos do estrofe inicial da canção, temos a parte do nascimento, as estrofes intermediárias com a vida se desenvolvendo e cada vez mais a pessoa sofrendo, e por fim que a gente tem da mulher capideira para nos louvar e cuspir, as moscas bicheiras que beijam e cobrem, e a paz derradeira, que enfim se redime, é da morte dessa pessoa. No artigo científico Deus lhe pague, o agradecimento como estratégia de protesto na canção de Chico Buarque, escrito por Gustavo Ximenes Cunha e Janaína de Assis Rufino, a gente tem uma parte muito importante que é como que a gente adiciona essa parte do Deus lhe pague como uma forma de protesto. Assim como eu falei também no outro vídeo que eu falei sobre o álbum Construção, a revolta ela é um símbolo, ela é um sentimento muito forte em relação a toda a obra do Construção, mas eu acho que é uma situação que vai acontecer com que entender o contexto histórico de Construção é muito importante para poder ouvir o álbum. O problema é que quando a gente usa sentimento de revolta e sentimento de raiva, as coisas podem se tornar um pouco temporais. Ou seja, se a gente ouve em outros anos, ou a gente tivesse ouvido até mesmo daqui 100 anos, talvez a construção que temos desse álbum não fosse a mesma. Esse álbum me atinge um pouco, por quê? Porque eu tinha meus pais, eu tinha meus avós que viveram a ditadura militar. No que a gente vai ter de pessoas que estão vivendo agora, que conhecem a democracia após a ditadura militar, não tem nem noção do que é ditadura militar. Então, se isso não afeta você por você ter vivido, ou por você conhecer pessoas que já conviveram, é meio difícil eu falar pra você o quão ruim é esse período. Então, é meio problemático a gente fazer um sentimento de revolta que torna a música meio temporal, que era uma coisa que o Chico Buarque estava preocupado. Ele queria construir, fazer uma música que não fosse temporal, que ela fosse atemporal, que ela pudesse ser ouvida a qualquer momento. Então a gente tem essa estratégia de protesto, fazendo com que a gente tenha o uso do Deus lhe pague, porque ele está atacando, ele está falando, você que está me fazendo sofrer, você que está fazendo eu comer pão ruim, você que está fazendo eu viver a poluição, eu quero que Deus te abençoe. Só que assim, o Deus lhe pague é como uma forma que a gente pode ter, tanto da gente falar que, bom, se você acha isso uma coisa boa, então Deus vai pagar por você por essa coisa boa. Mas se você acha isso uma coisa ruim, então Deus vai pagar pra você ser cobrado por essas coisas ruins. Então é uma coisa curiosa porque a pessoa fica em xeque-mate. Se ela acha que é uma coisa boa, então ela não pode ir atrás do Chico Buarque e falar, mas você tá reclamando de mim. Tipo, não, a pessoa tá achando que é uma coisa boa. Só que se a pessoa tá achando algo ruim, então na verdade o que ela deveria fazer é corrigir aqueles erros e não ir atrás do cantor. Então acho que algumas coisas importantes dentro dessa canção fazem com que a gente entenda primeiro que algumas perguntas elas podem surgir por dentro dessa música. A primeira delas que eu acho que é como que a gente tem essa construção da intensificação da revolta do próprio eu lírico. Se a gente vai ver que desde a primeira estrofe até continuando cada uma das estrofes, vamos perceber que apesar dele ir agradecendo em cada uma das estrofes, o que ele tem, ele está escondendo por uma ironia para poder fazer com que ele se tenha assim uma revolta e também um protesto. Então a parte interessante do que temos nessa canção é sim uma forma de agradecimento, mas ela está sendo escondida como uma forma de protesto. A segunda parte que temos também são as figuras de linguagem utilizadas para trazer essa construção. Assim como eu falei, temos tanto a ironia de se agradecer por alguma coisa que não era para ser positiva e nem para ser agradecida, mas também que temos a ideia do paradoxo, ou senão que a gente tem essa ironia e essa gradação. A gradação que vai se intensificando cada vez mais o sofrimento do cotidiano dessas pessoas que desde que nasceram e que cresceram e viveram e vão até a morte, que a pessoa continua agradecendo como uma forma de protesto. Assim como também a gente não espera que se agradeça com um Deus lhe pague. Eu acho que uma coisa mais importante ainda do que a gente tem de tudo isso é a gente entender como que o contexto histórico afeta a composição de Deus lhe pague. Se a gente percebe, inicialmente, a gente sempre vai ter esse uso do por, o pelo e o pela. Para quem não lembra,
quando a gente utiliza o por, é porque a gente vai ter depois ou a construção de um outro pronome para a gente não precisar juntar, e o pelo é para a gente poder juntar com o, então o por mais o vai dar o pelo, e o por mais o a vai dar o pela. Isso é uma coisa meio esquisita, né? Mas é a vida do português. O que a gente vai ter também é uma outra construção que é importante da organização do que se agradece e também do que está sendo dito pela frase que a gente tem do Deus lhe pague. Inicialmente, a gente percebe que todas as frases, elas vão ter tanto esconder algumas palavras, como por exemplo, se a gente vê no inicial, a gente vê que tem por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para dormir. Então a gente deveria ter adicionado o por, só que é reduzido tanto por estilo musical, tanto também por elipse, ou seja, se você vai ouvindo a canção e vai se repetindo, você já sabe o que deveria estar ali. Outra coisa também é a importância de que primeiro está sendo colocado tudo isso para depois se agradecer com Deus lhe pague. Ou seja, está tentando se dar um foco muito maior, não no agradecimento, mas nas coisas que aparecem, porque aí traz esse espanto. Então parece que a pessoa está reclamando, só que no ouvido da censura, a gente tem aqui, ó, por esse cão pra comer, por esse chão pra dormir. Ah, você tá achando ruim? Deus lhe paga. Ah, tá bom, ele não tá reclamando. Então, beleza, você pode continuar cantando. Agora, o que eu acho dessa música? Realmente, pra gente começar um álbum, eu acho que muitas pessoas talvez não entendam isso, mas assim, eu não tô querendo dizer com uma parte de que é uma coisa negativa, mas é que um álbum ele é como se fosse uma obra. Realmente, a gente tem uma introdução, já colocando com essa imagem um pouco mais tenebrosa, com esses metais que vão crescendo, tanto é que a gente vai chegando até nas últimas estrofes, o Chico Buarque vai aumentando o tom de voz. Então é como, não como a gente vai tendo com que ele vai começando a gritar, mas é como se a gente tivesse já um anúncio do que vai vir o nível das outras canções. Ou seja, de sofrimento, de inconformação e de revolta. Então a gente vai percebendo que já essa canção sendo apresentada como o início do álbum, eu acho que só mostra que sim, a gente vai ouvir um álbum muito bom. Eu gosto dessa música em momentos muito particulares para eu poder talvez ou começar a ouvir, mas eu acho que essa não é uma canção que eu ouviria com tanta frequência se não fosse ou para dar uma aula, ou se não para poder explicar para uma pessoa. Eu acho essa canção muito datada, porque assim como eu falei para você, tem o sentimento da revolta, mas também eu acho que é uma canção muito boa. Eu acho que é uma canção muito escrita de uma forma muito inteligente. Tanto a construção da expressão do Deus lhe pague, mas também do que a gente tem da organização sintática da frase. É uma canção genial. Inclusive, pegar, né, o Deus lhe pague, né, tipo, pegar essa construção que 3 sílabas poéticas certinha, como Santíssima Trindade, ainda na época, eu acho que é uma canção muito bem feita. Então é isso, pessoal. Então aqui a gente tem a análise do que a gente tem do Deus lhe pague, com algumas perguntas possíveis, inclusive também do que eu achei da canção. E você, o que você achou dessa canção, ou inclusive, você tem alguma dúvida a respeito dela? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E assim como eu repeti ao longo do vídeo, tem um vídeo comigo explicando especificamente a visão geral do que temos do álbum Construção, para você poder conseguir entender melhor quais são as ideias gerais, as figuras de linguagem e o contexto histórico do álbum com esse nome. Mas se você está querendo já dar uma olhada já na próxima canção, tem aqui o que eu tenho para você da explicação sobre a canção de cotidiano que tem dentro desse álbum. E se você está procurando como que você pode estudar da melhor forma possível para esse álbum, tem aqui uma playlist com eu explicando todas as canções, inclusive a visão geral do álbum Construção, para você poder entender um pouco melhor esse artista brasileiro que é o Chico Buarque. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!